Bom, nós vamos começar a estudar, a partir de agora, um tópico chamado binômio de Newton, né? Que foi, obviamente, percebido a princípio por Newton, né? Que vocês já devem ter ouvido falar inúmeras vezes, principalmente na física, né? Onde ele teve uma grande contribuição. Mas, antes de falar do binômio de Newton em si, a gente precisa entender alguns conceitos prévios, né? Porque o binômio de Newton ele se trata de calcular uma potência muito alta de um binômio. Binômio, a soma de dois termos, né? Lembra quando você estudou polinômio lá no nono ano? Monômio, um termo. Binômio, dois termos. Então, por exemplo, para você calcular x mais 3 ao quadrado, você faz produtos notáveis, faz a distributiva, mas para você calcular x mais 3 elevado a 20, é uma coisa que fica um pouco complicada, né? Porque você vai ter que fazer x mais 3 vezes ele mesmo, 20 fatores de x mais 3. Então, quer dizer, fica uma coisa inviável, né? E o binômio de Newton ele vem para facilitar. É claro que não vai fazer milagre, porque tem muita gente que acha que quando você aprende binômio de Newton, agora eu vou conseguir calcular isso de forma rápida. Sim, mais rápida do que a tradicional, mas também não é um milagre, né? Mas vai ajudar muito a gente na hora de desenvolver um binômio com uma potência qualquer, né? E você vai ver também que aqui o conceito de número binomial é uma coisa que você já estudou com outro nome, tá? Então, o que é um número binomial? O número binomial, por definição, se você tem lá dois números naturais n e k, com n maior que k ou igual, um número binomial a gente denota assim, ó, n, k, e a gente lê binomial de nk, ou nk binomial. Cuidado para não colocar uma fração aqui que é muito comum você fazer essa certa confusão, tá? Então, como você define esse número binomial? Esse número binomial é definido exatamente com a mesma fórmula da combinação, né? Então, como que fica? N fatorial dividido por k fatorial, que multiplica n menos k fatorial, né? Isso deixa claro por que o n tem que ser maior ou igual a k. Porque n menos k tem que ser no mínimo zero, certo? Porque não está definido fatorial de número negativo. Lembrando que se o n for igual a k, aqui é zero fatorial, que é 1, certo? Zero fatorial é 1. Essa é a definição do número binomial, né? Que é exatamente, para quem não lembra, a formulinha da combinação que a gente estudou algumas aulas atrás. Combinação de n números escolhidos k a k, tá? Então, por exemplo, se eu quiser calcular o valor de 4, 2 binomial, ou se não, se eu quiser calcular o valor de 5, 3 binomial. Então, como que eu faço? Eu tenho 4, 2 binomial, tá aqui a formulinha. Isso daqui nada mais é que a combinação de 4 elementos escolhidos 2 a 2. Então, eu tenho 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Então, isso me dá 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. 4 fatorial, 24. 24. 2 fatorial, 2. 2 fatorial, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 24 por 4, 6. Esse número aqui está na forma binomial. Esse número aqui está na forma comum dele. 5, 3 binomial. 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Então eu tenho
5 fatorial por 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial. 5 fatorial eu posso escrever como 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Fiz isso, por quê? Para eu poder cancelar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. 2 fatorial, 2. 20 por 2, 10. Então, o 10, escrito na forma binomial, é 5, 3. Certo? Então, quer dizer, é como se fosse calcular a combinação que você já estava habituado lá, só que aqui está sem contexto, né? Nós temos algumas propriedades para ajudar na hora de fazer algumas contas, tá? Que serão bem úteis para a gente aqui quando a gente for calcular o binômio de Newton. Então, olha só que coisa interessante. Primeira propriedade. Se eu tiver qualquer número n e o zero aqui embaixo, né? Se eu tiver qualquer número n e o zero aqui embaixo, será que isso eu consigo calcular de forma mais rápida? Olha, vamos colocar na definição. N fatorial sobre 0 fatorial, n menos 0 fatorial. Então eu tenho n fatorial sobre 0 fatorial, n menos 0, n fatorial. Né? N fatorial dividido por n fatorial, 1. Então, sobra para mim 1 em cima, 0 fatorial é 1. Então, eu tenho 1 dividido por 1, que é o próprio 1. Como o n ele é arbitrário, ou seja, é qualquer n, eu tenho que sempre que eu tiver o 0 aqui embaixo, não importa quem seja o número aqui em cima, 3, 0, binomial, 5, 0, 1248, 0, sempre vai dar 1 para todo n natural. Para qualquer que seja o n natural. Então, apareceu o 0 embaixo, você não precisa fazer conta. Dá 1 o resultado. Olha outra propriedade aqui, coisa interessante. Quando eu tenho dois números iguais no binomial, será que isso daqui dá para calcular um pouco mais rápido? Olha, vamos tentar, né? Eu vou lá, aplico na definição n fatorial dividido por n fatorial, n menos n fatorial. Então eu tenho n fatorial sobre n fatorial, n menos n zero fatorial, né? N fatorial por n fatorial dá 1. O zero fatorial também é 1. Então fica 1 dividido por 1 que dá 1. Ou seja, quando eu tiver dois números iguais, eu também não preciso calcular o fatorial. Por quê? Porque para qualquer que seja o n, 5, 5, 7, 7, 200, 200, 1 bilhão, 900 milhões, 300, não sei o que lá, a mesma coisa, sempre dá 1. Sempre que aqui for igual a esse, dá 1. Certo? Então, essas propriedades vão ajudar muito a gente, porque apareceu o zero embaixo, eu vou lá e já troco por 1. Não preciso fazer toda essa conta. Apareceram dois números iguais, eu vou lá e já troco por 1. Tá? Então, está demonstrado por que isso daqui é 1. Agora, a gente tem uma outra propriedade